E aí, vamos então agora falar dos gráficos, né? O gráfico de movimento uniforme são gráficos assim relativamente simples. A gente não precisa ter medo de ser feliz, tá? A gente só precisa ficar atento aí um pouquinho para os dados que nós vamos ver dentro da ideia desses gráficos. Então, sem medo de ser feliz, fica atento aqui no que eu vou passar para vocês, associado a as propriedades, tá certo? As relações que a gente vai fazer aqui dentro, que é para não deixar nada vazio, não acabar se esvaindo nada, tá? Então, fica muito atento aqui para não deixar nada fugir, tá certo? Gente, o que acontece? O primeiro que eu tô trazendo aqui pra gente é a ideia do gráfico da velocidade em função do tempo. Esse aqui é muito importante, porque ele traz pra gente uma relação que ela é muito, mas muito valiosa, tá certo? Professor, por que a informação desse aqui é extremamente valiosa? É porque é o seguinte, gente, aqui dentro nós também temos uma certa propriedade. É uma propriedade, tá certo? Que ela tem a sua relevância por causa, tá, de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que é a ideia associada ao MUV. A gente vai ver essa propriedade também aplicada dentro do MUV, mas sem a gente precisar, tá certo? Demonstrar de novo essa propriedade. Então vamos lá, velocidade em função do tempo. Todo mundo sabe que dentro de um movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Professor, de verdade, isso aí eu já sei, dentro de um movimento uniforme, a velocidade é constante. Só que essa velocidade, professor, ela pode ser uma velocidade positiva, movimento progressivo, e ela pode ser uma velocidade negativa, movimento retrógrado, não é isso, professor? É exatamente isso aí. Tá, professor, mas e daí? Isso aí vai fazer diferença para mim em quê? Isso vai fazer diferença, pessoal, porque dentro daquilo que a gente vai analisar, tá, a gente precisa encontrar formas de calcular algumas coisas sem me preocupar tanto com o gráfico. Tá? Eu vou pegar o gráfico e vou utilizar ele de uma forma boa para mim, de uma forma produtiva, tá? E aí, se liga aqui, velocidade em função do tempo. Gente, a velocidade em função do tempo ela é sempre constante e não vai se alterar. Se o movimento é progressivo, ela é positiva, se o movimento é retrógrado, ela é negativa. E aí o gráfico ele fica desse jeito que vocês estão conseguindo ver aí, tá? Aqui você pode perceber que na parte superior do gráfico é onde eu tenho a reta. Tá? Isso significa então que como está na parte superior, aqui no eixo Y a gente tem a velocidade e no eixo X a gente tem o tempo. Significa então que a velocidade ela não se altera ao longo do tempo, sendo ela uma velocidade positiva. Então o primeiro gráfico é um gráfico de um movimento progressivo. Tá aqui. O espaço ele vai aumentando ao longo do tempo. Agora olha para esse outro aqui. Aqui você já consegue perceber que a velocidade ela vai ter um valor que não vai ser positivo. Esse valor vai ser negativo, certo? Você vai perceber que o gráfico ele está na parte inferior aqui em relação ao meu eixo Y. Ele está ali abaixo de todo o eixo X. E aí, isso aqui então significa para a gente que essa velocidade é uma velocidade negativa. Ou seja, esse movimento é um movimento conhecido como retrógrado. O espaço está reduzindo ao longo do tempo. Beleza, Marquinhos, é um movimento retrógrado. Mas e daí? Tá, aqui nessa análise, beleza, é show de bola. Mas, pô, e se eu precisar calcular alguma coisa com isso aqui? O que a questão pode pedir para que eu calcule me dando um gráfico de velocidade pelo tempo? Não só aqui no MU, mas também lá no MUV. Gente, é o seguinte, pode perceber que esse pedaço todo aqui, ele representa para a gente qual é o valor da velocidade. Ou seja, aqui é o valor da velocidade. Pode perceber que todo esse pedaço aqui de baixo, ele vai representar qual é o valor do tempo. E isso aqui dentro forma para a gente uma figura. A figura que eu tenho aqui dentro é para a gente, tá certo? A figura de um retângulo. Então, se eu for fazer a área disso aqui, o que é que eu vou encontrar? Então, eu vou puxar isso aqui para cá, para a gente, então, ficar atento. Então, se eu calculo a área disso aqui, você sabe que a área, ela seria para a gente o quê?
seria a base vezes a altura. O lado maior vezes o lado menor, enfim. O lado menor é a velocidade. E o lado maior é o tempo. Só que velocidade vezes o tempo, a gente viu uma forma diferentona na nossa aula passada que está aí gravada para você, que é o seguinte, a gente viu que a gente podia chamar a distância de velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. Que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Então a gente diz o seguinte, ó. A gente diz que a área ela vai ser para a gente igual a toda a distância que é percorrida ali, a todo aquele deslocamento escalar que aconteceu ali, a todo aquele ΔS. Então, se você fizer a área de um gráfico de velocidade pelo tempo, a área vai me entregar aquilo que foi percorrido pelo móvel, aquilo que esse móvel conseguiu andar ao longo do tempo. Então, é só fazer a base, que seria o tempo, vezes a altura, que seria a velocidade, calculando a área, então, você vai ter a distância percorrida, você vai ter esse deslocamento escalar. Ponto importante, você tem que ficar atento nos eixos para saber aquilo que o eixo está dando em relação, tá certo, a valor mesmo. Ele pode colocar ali, velocidade do lado do metro por segundo, ele bota assim, vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo, um exemplo. Então, o valor que você tem ali no gráfico, você tem que multiplicar pelo 10 a menos 2, certo? Então, é um exemplo associado a isso aí. Então, fiquem atentos ao eixo. É gráfico, olha para o eixo, tá bom? Gente, disso aqui, a gente tem a propriedade, que eu acabei já falando, tá? A gente tem essa questão, que é a questão 10. Eu vou ler ela junto com vocês e a gente vai tentar resolver a bonitona aí, tá? Olha o que ela vai dizer aqui pra gente, ó. O gráfico representa, tá certo? Qual é... É melhor até aumentar isso aqui. Deixa eu... Pronto, botar assim e assim, porque fica melhor para eu ler com vocês aqui. E aí vocês conseguem ver bonitinho aí. Olha o que ela diz, ó. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo. Olha aí, ó. Velocidade do nadador em função do tempo. Durante um ciclo completo de braçadas, em uma prova disputada em estilo do nado peito, em uma piscina. Considerando que em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante. O número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de... Peraí. Eu quero que você preste atenção no que o gordinho vai falar. Gente, o que eles estão falando? Que o gráfico representa, ó aqui, ó, palavra-chave, um ciclo completo de braçada. É como se o gráfico representasse uma braçada. É isso. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? A braçada ela vai começar aqui e ela termina quando ele vai começar ali a outra. Então todo esse gráfico aí, ele representa pra gente o ciclo de braçada. Tá, Marquinhos, mas e daí? E daí que ele disse pra gente que esse gráfico era um gráfico de velocidade em função do tempo. É só fazer a área que eu vou achar um valor que é numericamente igual, até esqueci de colocar lá no outro nzinho, né? Que é para lembrar, tá? Que isso aqui não é numericamente igual, tá? Esse numericamente igual significa que só o valor é igual, as unidades não são as mesmas, né? Já que a área são unidades elevadas ao quadrado. É numericamente igual à distância de apenas uma braçada. Eu quero saber a distância de uma braçada. Mas aqui o porquê? Ele quer saber qual é o número de braçadas, queridos. Então, o número de braçadas, pensa comigo, vai ter que ser a distância que ele percorreu, que é 36 metros, a distância que ele estava nadando, dividido pela distância de uma braçada, certo? De uma única braçada. Só que eu preciso achar qual é a distância de uma única braçada. E foi por isso que ele me entregou esse gráfico aí. Perceba que aqui eu tenho duas áreas. Eu tenho essa área que eu vou pintar primeiro para vocês aqui, ó. E eu tenho essa outra área que eu estou pintando para vocês aqui agora. Perceba o seguinte, essa primeira área, ela é para gente um trapézio. Ali está a base menor, aqui está para gente a base maior e a altura foi a primeira coisa que eu representei. O segundo, ele também é um trapézio. Está aqui, olha, a base menor
tá aqui a altura e tá aqui também, crianças, ó, a base maior. Acabou. É só fazer a área dos dois trapézios e somar. É só isso. Só isso. Já era. Então, olha o que vai acontecer aqui, gente. Ó, vamos calcular essa brincadeira. Eu vou até sair aqui da tela para vocês poderem ficar de olho só nisso, porque eu sou feio. Vamos calcular qual vai ser a distância percorrida ali no primeiro, que é o que está em azul. Gente, como é o trapézio, é a área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, essa distância ela vai ser para a gente. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Primeira coisa, olha para os eixos. O tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo. Sem medo de ser feliz. Aí o que vai acontecer agora? Ó? Quem é a base maior? De 0 até 6. A base maior, então, vale ali 0,6. Tá? Aí vamos lá. Mais a base menor que está alinhado aqui. É todo esse tamanho que é igual a esse. Então é de 0,0 até 0,4. E a altura, pessoal, é aquilo que forma 90 graus com o gráfico. Não esquece, a altura a gente usa sempre 90 graus. Então é por isso que a altura é isso aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai de 0 até 1,8. Vai ser pra gente 1,8. Tudo isso dividido por 2. Galera, o que vai acontecer aqui? 0,6 mais 0,4, isso vai ser 1. Então eu vou ficar com 1 vezes 1,8 dividido por 2. Lá na minha terra, 1,8 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,9 metros. Porque a velocidade estava em metros por segundo e o tempo estava em segundos. Só que isso aqui é só para o primeiro. Falta eu descobrir para o segundo. Então, para o segundo, eu vou fazer a mesma coisa. Quem é a base maior? De 6 até 1, 0,4. E quem é a base menor? Está alinhada aqui. Ó. A base menor é de 0,8 até 1. Então, a base menor vale 2. Então, vai ser 2 mais 4. Então, ó, colocando isso aqui, o que vai acontecer? Ó? Foi de vermelho que eu fiz? Foi. A gente vai ter o seguinte. Ó, a distância ali para a segunda parte do gráfico será... Base maior mais base menor, a gente já sabe disso, né? A base maior foi 0,4, a menor foi 0,2, eu acho isso. Isso mesmo. Vezes a altura, que é a mesma pra gente, né? Pode perceber aí que é 1,8, dividido por 2. Quando você fizer tudo isso aí, você vai encontrar, tá certo? 0,54 metros. É isso que vale. Então, aqui, 0,54 metros. Tá, Marquinhos? Mas e daí? E daí que eu preciso de toda a distância. A distância de uma braçada. Isso vai ser 0,9 mais 0,54. Que lá na minha terra dá 1,44. Pronto. Eu acabei de achar qual é a distância do ciclo de uma braçada. Mas ele não quer isso. A questão, ela quer saber qual é pra gente o número de braçadas que ele vai dar. O número de braçadas, voltando para cá, vai ser a distância toda, que é 36, a questão já me deu, dividido pela distância do ciclo de uma braçada. Então isso aí vai ser dividido por 1,44, certo? Quando você fizer aí 1,44, você vai achar que isso vai ser pra gente no total de 25 braçadas, certo? Então, essa aí é a resposta que a questão ela estava querendo. A alternativa correta é a de letra E, tá? Bem, ficou tudo ok? Me diz aí se vocês conseguiram entender, manda aquele joinha ou tudo bem. É para eu saber se deu para ficar legal isso aí nas ideias da cabecinha de vocês, tá? Me diz aí. Ninguém para falar comigo? Já tô ficando com sono, porque ninguém interage comigo. Vamos lá. Show, obrigado, Fifi, obrigado. Bem, disso aqui, tá? A gente vai para o outro gráfico, que é o gráfico do espaço em função do tempo, tá? A gente tem uma propriedade que a gente vai ver já, mas vamos lá. O gráfico do espaço em função do tempo, ele também vai depender da velocidade. Mas ele depende da velocidade da seguinte forma, ó. A gente pode ter o gráfico de forma crescente.
Desculpa a bocejada aí, viu, gente? É porque eu passei a aula no aulão da madrugada. Eu tô quase virado mesmo. Eu dormi 2 horinhas só. Só que eu tive que comprar o presente do Dia das Mães, né? Eu fui com minha filha comprar o presente do Dia das Mães. Então, vez ou outra, eu vou dar uma banha, porque realmente eu tô exausto. Eu não dormi. Então, vamos lá. Espaço em função do tempo. Pô, a fórmula do espaço em função do tempo, certo? É pra gente aquela que a gente chama de sorvete. Que é assim, ó, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Sorvete! É a única que a sua mãe disse que lembra, né? É isso aí mesmo, professor. Agora vamos lá, o que vai acontecer aqui, gente? Se liga aqui. A gente pode dizer que isso aqui é uma função do primeiro grau. E é, boy. É, papai. Então, ó, aqui eu posso dizer que o y, ele vai variar de tal forma que nós temos aqui um b, que é aquele termo independente, mais, tá certo? Ou a aceleração, a velocidade, perdão, que nesse caso seria o x. Eita. O a, desculpa. Vezes o tempo, que seria o x, tá? Desculpa aí. Aí o que vai acontecer, professor? Beleza. Esse a é o quê? Esse a é o coeficiente angular. Ele é fixo ali, né? Mas é ele que determina se o gráfico é crescente ou decrescente. Se o coeficiente angular ele for positivo, o gráfico é crescente. Se ele for negativo, o gráfico é decrescente. Só que quem é que faz o papel de coeficiente angular? A velocidade. É a velocidade que faz esse papel. Tá? Então, ó, essa gostosona dessa velocidade aqui, ó, ela pode ser positiva ou negativa. Movimento progressivo, movimento retrógrado. E isso aí vai determinar pra gente se o gráfico é crescente ou decrescente. Sempre que nós tivermos aqui, tá certo? Um gráfico crescente, é porque a velocidade é positiva. O movimento, ele é um movimento progressivo. Ah, tá. Agora vamos lá. Sempre que a velocidade for negativa, significa que o coeficiente angular é negativo. E aí o que acontece? A gente diz que ali a gente tem uma situação retrógrada. O movimento retrógrado. Certo? Pô, professor, beleza, o movimento retrógrado. Show de bola. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem pelo menos um aqui que seja interessante antes de eu falar a propriedade. Que é a seguinte. Galera, veja que aqui nós temos o gráfico saindo de um ponto, tá certo? A reta, perdão, saindo de um ponto em relação ali ao eixo da variação do espaço. Certo? Gente, esse ponto aí, ele é o espaço inicial, tá? Ele é o B. Lembra que o espaço inicial, o termo independente ali, ele só vai alterar no resultado final lá, mas ele não muda, mudando o resultado final. Certo? Aí, ó, o que acontece? Se o espaço inicial ele for 0, tá? Significa então que o gráfico ele vai nascer da origem ali. A reta vai nascer da origem, tá certo? Mas se não, significa que esse corpo está saindo de alguma posição que está sendo representada ali, tá? Agora vamos lá. Vocês, quando aprenderam a tal da função do primeiro grau, existe um negocinho que a gente chama, tá certo? De forma muito carinhosa, tá? De propriedade do gráfico do sorvete. Marquinhos, qual é a propriedade? A propriedade é a seguinte. Lá na função do primeiro grau, você viu que aquele coeficiente angular, ele poderia ser calculado a partir de uma análise associada à trigonometria. E era, professor, Aí o que acontece? Você aprendeu que esse gráfico, ele sai daqui, formando um certo ângulo com a horizontal. E que aqui existe uma variação. A variação daqui era a variação do espaço. Aqui, a variação é a variação do tempo. Isso é para física, né? Se fosse para a gente para matemática, era a variação de x, ali e embaixo a variação de y e embaixo a variação de x. Tá, professor, mas e daí? E daí que se você calcular a tangente daquele ângulo ali, tá certo? Não sei se você lembra, mas tangente de um ângulo é coca. O que é coca, professor? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. É coca.
E quem é o cateto oposto ao ângulo? Pô, o cateto oposto ao ângulo é o ΔS. E o adjacente é pra gente o tempo. O adjacente, pessoal, é esse tamanho aqui, ó, a partir da projeção dessa reta. Tá, professor, mas e daí? E daí que a tangente, ela seria pra gente o cateto oposto, a variação do espaço, o cateto adjacente, a variação do tempo. Só que isso aí, variação do espaço sobre a variação do tempo, é velocidade. Ah, professor, se eu não tiver nenhum dado, mas eu tiver o ângulo, eu posso então dizer que a tangente desse ângulo é numericamente igual à velocidade? Pode! Porque a tangente do ângulo, ele calcula lá na função do primeiro grau o que a gente chama de coeficiente angular. E quem é o coeficiente angular dentro dessa da espaço em função do tempo? Né? Dentro do sorvete lá. Quem é o coeficiente angular? É a velocidade. Então é por isso que você pode fazer isso aí, tá certo? E aqui tem uma coisa importante. Gente, essa tangente, ela vai determinar a inclinação. A velocidade, ela vai determinar a inclinação. É isso. Como assim, professor? Essa inclinação, tá certo? Ela vai dizer se essa velocidade é grande ou se essa velocidade ela é pequena. É isso. Se você pega o ângulo e olha para a inclinação, aquele que tiver maior inclinação, naquele ponto é maior velocidade. Aquele que tiver menor inclinação, é como se a velocidade ali ela fosse nula para a gente, certo? A inclinação que é determinada pelo coeficiente angular, que está fazendo, né, tem o seu papel feito pela velocidade, indica se é para a gente uma velocidade positiva, ou se é para a gente uma velocidade negativa, ou se é nula. A gente vai olhar isso agora. Lembre-se que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, a tangente de 45 é 1, e a tangente para a gente lá de 60 é raiz de 3. Esses valores estão aumentando, certo? Raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente, acho que é 0,56, alguma coisa assim. Raiz, perdão, 1, que é o que eu tenho ali no 45, e no 60, raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, certo? Então, o que acontece? A tangente vai aumentando, significa que a inclinação aumenta, significa que a velocidade, ela também aumentou, tá? Gente, ou é maior ali naquele ponto. Galerinha, o que vai acontecer? Olha pra cá, ó. Essa questão foi do Neném. Essa questão foi do Neném. Muito interessante sobre essas relações aí, e ela diz o seguinte, ó. O piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são... Epa, ele quer saber menor e maior. Gente, onde é menor? Bom, é menor onde eu tiver a menor inclinação. E olhando aqui para o gráfico, só tem um local onde a inclinação é praticamente nula, que é aqui, ó, nesse ponto M. Nesse ponto M, é como se a inclinação de fato fosse nula ali. Então ali é o menor valor de velocidade. Agora aí a maior inclinação possível, professor? A maior inclinação possível é a de L. Veja que K, ó, ela ainda está relativamente ampliada, inclinada. Tem uma inclinação relativamente menor que a de L. L tem uma inclinação bem maior que K. E aí a gente viu que a tangente do ângulo é igual ao valor da velocidade. Se a tangente aumenta, é porque a velocidade ela também é grande, né? Se a tangente é grande, é porque a velocidade é grande. Então, essa velocidade ela vai ser maior no ponto N. Ela é maior do que o K, tá? Então, ele quer os pontos de menor e maior velocidade. O ponto de menor velocidade é o ponto M e o ponto de maior velocidade é o ponto L. A alternativa correta para a gente, letra C, sem medo de ser feliz. Porque ele queria menor e depois maior. Então, a alternativa certa, letra C. Okay?